Olá pessoal, meu nome é Douglas, estou aqui trazendo mais um vídeo sobre o Home Assistant, desta vez dando continuidade em compartilhar os cards e os componentes que eu utilizo dentro do meu Home Assistant para dar uma modificada na questão do visual, na questão do template. No último vídeo eu compartilhei com vocês o Custom Layout Card, desta vez eu vou estar compartilhando com vocês Custom Header, que nada mais é do que customizar esta barrinha aqui no topo, tá? Então muitas pessoas vieram me questionar como é que eu colocava algumas informações, como é que eu personalizava ali algumas cores. Então vou estar compartilhando com vocês como que pode estar utilizando isso através do Custom Header. Primeiramente, a instalação pode ser realizada através do Hacks. Então eu venho aqui em Front-End e aqui eu tenho o Custom Header. No meu caso já está instalado, mas se vocês for instalar aqui, no botãozinho mais, vocês pesquisam por Custom Header e façam a instalação. Aqui eu tenho um repositório do componente, né, explicando como é que é a configuração, algumas informações interessantes. E, além disso, eu queria estar compartilhando com vocês também um tópico que fica dentro da comunidade do Home Assistant, que nada mais é que é o fórum do Home Assistant. Então aqui eu tenho o tópico sobre este componente. A maioria dos componentes aí que são bem utilizados, eles têm um tópico fixo, tá, para fazer compartilhamento de informações, troca de ideias, troca de sugestões. E além disso, tem muitas informações aqui que outras pessoas que estão utilizando este card, este componente, compartilham como aplicaram dentro do seu Home Assistant. E aí compartilham imagens, compartilham um código, e aí com isso fica uma área bem interessante para você pegar algumas ideias, pegar algumas informações e jogar lá dentro do seu Home Assistant. Então, se vocês perceberem que a barrinha de rolagem ela já está bem grande, né? Então tem bastante troca de informações aqui entre a comunidade e o próprio autor. E muitas vezes tem assim, ó, o código aqui basicamente pronto, onde você pode copiar, colocar no seu Home Assistant e fazer as configurações necessárias. Lógico, se você copiar, colar e depois não entender por que ficou assim ou por que ficou assado, aí você vai ter um problema. Então é muito importante você entender o que se trata essas informações aqui, ok? E como é que eu vou saber em relação a isso? Dentro aqui da configuração do componente que você está utilizando. Neste caso aqui, em específico, este componente Custom Header, eles criaram uma página, tá, específica para este componente. Então, se eu clicar aqui, eu vou acessar aqui a página que foi criada aí para este componente. Então aqui eu tenho todas as informações aqui bem detalhadas, bem documentadas, que vale a pena dar uma geral aqui nessa página, tá? Eu vou estar passando por alguns itens aqui de forma rápida, porque senão o conteúdo fica bem grande também. Eu também não tenho todas as informações aqui para estar compartilhando com vocês. Mas basicamente aqui tem a introdução, né? Tem aqui as modificações que foram atualizadas. Aqui tem a parte de instalação, onde informa que pode ser instalado através do Hacks ou através de forma manual também para quem não utiliza o Hacks. Depois tem a parte aqui de configuração. Bom, então se você já fez a instalação do Hacks, já veio aqui no Resource, colocou o arquivo JS para fazer o funcionamento aqui do componente, depois basta você fazer a configuração do componente. Então basicamente você colocar aqui Custom Header e Compact Mod True, tá? Dentro, antes de iniciar as views. Então, se vocês perceberem aqui tem as minhas views, né? Onde eu tenho todas as páginas aqui, mas antes disso eu tenho aqui o Custom Header que fica depois aqui do Resource. Então, eu aplicando basicamente este código, eu já consigo deixar ele minimizado. Eu vou tirar essas informações aqui para vocês verificarem como é que ficaria só com este código. Vou salvar, vou atualizar aqui no meu servidor. Então, basicamente, eu colocando essas informações aqui, eu já deixo ele compacto. Depois eu tenho aqui algumas configurações principais, tá? Então, essas são opções que você pode ou não utilizar. Ó, então, eu já apliquei aqui
agora vocês podem perceber que já está com uma cor diferente, os ícones também já estão com cores diferentes. Eu não tenho mais nenhum indicador aqui de qual página que eu estou visualizando. Eu não tenho mais aquelas informações do tempo, hora e temperatura, né? E aqui ainda tem os 3 botões, e aqui, se vocês perceberem, eu tenho 5. 5 opções aqui quando eu clico aqui nos 3 botões, né? Então vamos retornar aqui a minha configuração. Então se eu voltar para cá, vou atualizar novamente. E aqui tem algumas informações. Aqui tem a questão para desabilitar o header. Tem a questão do footer mod, então você pode colocar essa barrinha lá embaixo, lá no final, em vez de ficar no topo. Eu posso desabilitar aqui a lateral. E eu tenho as opções aqui de ocultar. O que seria esse ocultar aqui? Seria basicamente esses botões aqui, ó. Perceba que agora só tem 2. Né? Antes eu tinha 5. E agora eu só tenho 2. Isso porque eu configurei aqui o hidden, ó. Eu tirei o hidden help, o refresh e o de configuração. Então eu ocultei aí 3 botões, porque quando eu clicar aqui eu só vou aparecer esses 2. Os demais eu não utilizava para basicamente nada, então não tinha sentido para mim ficar disponível. Fora isso, eu tenho mais outras opções de configuração, né? Eu não vou estar passando aqui detalhes, aqui inclusive eles colocam alguns exemplos, né? Aqui eu tenho algumas opções de botões, então se eu quiser colocar lá o voice, eu posso ocultar ou mostrar. E aí tem aquele botãozinho do voice para poder você, através de um microfone, mandar alguns comandos de voz. Tá? Neste caso eu não estou utilizando, eu estou utilizando apenas o button text. Então, o que acontece? O button text está aqui, tu pode setar aqui um texto com ícones e algumas outras informações que ficam aqui disponíveis lá no topo. Então, através desse button text, eu configurei essas informações. Eu coloco a hora, o dia da semana, né, o dia do mês e algumas informações aqui de temperatura e clima. Então foi basicamente com esse button text, tá? Eu coloquei as opções aqui, depois eu vou chegar lá nessa parte de opções. Além disso, eu tenho as tabs, então são essas páginas aqui, né? Que eu posso fazer algumas configurações também. Então, por exemplo, o indicador eu posso habilitar ou desabilitar. Então, por exemplo, aqui em cima tem um indicador, ó, com a barrinha lá em cima está em amarelo, né? Então eu habilitei lá que toda vez que eu selecionar a página fique um indicador, apesar de estar já com uma cor diferente no ícone, né? Mas eu achei mais interessante colocar um indicador também. Por exemplo, a página de fluxo, sempre que eu acessar, a página sempre vai acessar direto na de segurança, em vez de aparecer na home. Então, posso fazer algumas configurações em relação a isso. Toda a descrição das opções estão aqui, tá? Vocês podem traduzir aí facilmente aí no Google Translation ou qualquer outro tradutor online e já vai ser o suficiente para vocês entenderem do que se trata cada opção. Eu tenho outras opções aqui também, então eu coloquei aqui o indicador, true, né? As opções aqui eu já coloquei false para não desabilitar. E quando tiver ativo, qual é a cor que vai ficar? A indicação, eu coloquei yellow, então pode perceber aqui que está amarelo. Né? E além disso, a informação que eu coloco aqui em relação à cor, por exemplo, eu posso colocar aqui nome da cor, né? Red, blue, em inglês. Eu posso colocar aqui o código hexadecimal. Aí você pode estar pesquisando aí no Google, tem várias páginas aí com a tabelinha de várias cores. Eu posso trabalhar aqui com o RGB, né? Com as cores aqui através do RGB. E eu também posso colocar uma variável. Como é que funciona essa questão da variável? Vamos abrir aqui um tema. Então, eu tenho um tema aqui, por exemplo, esse azul. Então, eu tenho aqui o tema sidebar. Então, os ícones aqui do sidebar vão ficar com essa cor aqui. Então, ou seja, esses ícones aqui ficam com essa cor aqui que eu defini no meu tema. Eu posso colocar essa variável aqui, sidebar icon color, no lugar aqui do yellow, por exemplo. Né? Só que você vai ter que colocar aqui, escrever var,
para dizer que é uma variável, né? Colocar entre parênteses e 2 hífens. E no final, fechar o parênteses. Então, em vez de aparecer yellow, ele vai aparecer a cor aqui que eu defini nesta variável. Qual é a vantagem disso? Bom, muitas vezes eu mudo de cor. Eu não quero mais esse amarelo, eu quero um amarelo mais fraco. O que acontece? Aí eu configurei esse amarelo aqui no indicador, eu configurei aqui nos ícones, eu configurei aqui algum texto, e agora eu vou ter que alterar em todos. Em todas as páginas que tinha yellow, eu vou ter que ir lá e alterar de forma manual. Se eu colocar a variável, basta eu alterar aqui no tema, atualizo o tema e pronto. Já está atualizado em todas as páginas porque eu utilizei a variável, então isso aí é uma opção bem interessante. Outra questão, quando eu mudar o tema, eu vou querer que mude essa cor aqui também. Se eu colocar um valor fixo, não vai mudar. Independente do tema que eu selecionar, vai ficar yellow. Então, aqui eu estava fazendo só alguns testes, mas eu costumo sempre utilizar variável, que daí para mim fica mais organizado e dá menos trabalho na forma depois que realizar algum tipo de manutenção. Tá? Então tem mais algumas outras informações aqui que eu posso estar utilizando, né? E aqui tem as opções. E além disso tem a parte de estilos. Então, por exemplo, eu posso colocar um background diferente, eu posso colocar uma imagem. Neste caso aqui eu coloquei um background, coloquei RGB, então aqui está tudo preto. E este último item aqui é opacidade. Então aqui vocês podem perceber que ele está um pouquinho transparente, tá vendo? Ó? Então o que acontece? Eu coloquei a opacidade aqui com 30%. E aí ele já ficou um pouquinho transparente. Se eu colocar 1, ele já vai ficar totalmente preto. Vamos atualizar aqui para ver como é que fica o resultado. Então agora ele vai ficar totalmente preto. Não tem mais a questão da transparência. Né? Então aqui tem algumas opções que você pode estar configurando em relação ao estilo também. Todas as cores aqui de todas as abas. E aqui ainda você pode configurar cada aba uma cor diferente. Então, tem várias opções que você pode estar configurando. A maioria das configurações é baseada aqui com o CSS, as cores do CSS. Então, você pode estar dando uma olhadinha aqui também. Ele até linka aqui algumas informações. Tem alguns estilos aí mais avançados que você pode estar configurando. E a maioria deles aqui, ele coloca exemplos que como você pode estar configurando, né? E eu também tenho a parte de templates. Essa parte de templates basicamente são variáveis de dispositivos ou até algumas outras informações como hora que você pode estar configurando no seu no Custom Reader, tá? Então aqui tem até algumas opções. Você pode estar configurando se uma situação for verdadeiro, então se tiver alguém em casa, aplica, se não tiver, não aplica. Então aqui tem algumas informações que vocês podem estar configurando. E ainda posso estar configurando até por usuário. Ou seja, se eu estar conectando com o meu usuário Douglas, vai estar uma configuração lá no header. Se eu estiver conectando com o usuário da minha esposa, por exemplo, Ana, a configuração vai estar diferente. Aqui vai estar rosinha, por exemplo, e aqui não vai estar mais compacto, porque ela não gosta de compacto. Enfim, então eu posso fazer bastante personalização em apenas alguns pequenos ajustes aqui dentro do Custom Header, tá? Então, se vocês perceberem aqui, eu tenho algumas exceções. Aqui daí seria o último item aqui. Deixa eu ver onde é que está exceções aqui dentro. Tem aqui, ó, exceções. Então, ou seja, eu posso colocar aqui, se eu estiver acessando através de um dispositivo móvel, ele vai aplicar essas configurações. Fica Compact Mode True, as opções aqui em vez de... Aqui eu coloquei para não ocultar, né? Coloquei falso, mas quando eu tiver no dispositivo móvel, aí sim, oculta. Tá? Então tem essas informações aqui que eu posso estar configurando através de condições. Então se for dispositivo móvel, aplica essas configurações. Eu poderia estar aplicando aqui user agente. Por exemplo aqui, nova condição. Posso estar aplicando várias condições. Então, se for conectado aqui com o Douglas, aí
o help oculta, mas se eu tiver com a da minha esposa, aí não oculta, eu posso colocar aqui false. Então tem várias informações aqui que eu posso estar personalizando e configurando dentro do Custom Header. Tá? E, por fim, para a gente finalizar aí o vídeo e não ficar muito extenso, essa parte aqui do botão text, eu coloquei aqui o options, né? Então eu coloquei para não ocultar essa opção. E aqui eu coloquei algumas informações de template, né? Você lembra que eu estava aqui em template e aqui tem alguns exemplos? Ó, então eu posso colocar aqui user, o nome do usuário logado, eu posso colocar o ID do usuário logado, e aqui eu posso estar colocando as horas em formato em 12 horas, eu posso estar colocando em 24 horas. Então, como é que eu configurei aqui? Eu coloquei as horas e os minutos, né? Então, se perceber aqui tem as horas, 2 pontos, e os minutos. Ó, horas, 2 pontos e os minutos. Aí eu coloquei um tracinho, e aí eu coloquei o dia da semana, segunda-feira. Aí foi essa variável aqui, ó, the name short. Aí tem essa informação aqui também. The name short, que é o nome abreviado. Depois aqui eu coloquei o dia do mês, né? Então apareceu aqui 15 de janeiro. Aí depois eu coloquei outro tracinho, né? Outro tracinho aqui. Aqui eu coloquei o dia do mês, né? E o nome do mês aqui, janeiro abreviado. Aí depois eu coloquei um tracinho, aí depois vem a parte de CSS, um pouquinho de HTML também, uma div com estilo. Ah, mas eu não sei fazer isso. Mas tem alguns exemplos, tanto aqui nessa parte da comunidade, tá? Quanto aqui alguns exemplos também que ele aplica, tá? Tem algumas opções aqui que ele também mostra. Então vale a pena dar uma olhadinha, não é tão complicado também realizar isso. Então o que acontece? Aqui eu tenho um ícone, né? Mostra o ícone aqui, e o ícone mostra conforme a informação aqui do Dark Sky. Então, se for um dia nublado, ele vai mostrar esse ícone aqui. Se for um dia claro, uma noite clara, vai mostrar aqui esse ícone. Então, você pode estar configurando de várias maneiras. Então, eu tenho aqui um if, se o estado do Dark Sky for assim, mostra isso. Se for assim, mostra assim. Eu poderia ter mais ifs aqui, inclusive. E aí mostrando outros tipos de ícones, tá? E por fim, aparece aqui a temperatura da minha região aqui, onde eu configurei no Dark Sky. Então eu peguei aqui o estado do Dark Sky, né, que é o Winter Dark Sky, e eu peguei o atributo temperatura, e aí coloquei aquela bolinha lá em cima, né, mostrando o grau. Então aparece aqui 17 graus, hoje está mais friozinho, né, 17,1 graus aqui, mostrando no meu Custom Header aqui do Home Assistant. Bom, era esse que eu gostaria de compartilhar com vocês. É mais um componente aí que eu não fico mais sem, né? E aos poucos aí eu vou estar compartilhando outros dispositivos que eu utilizo aqui, outros componentes que eu utilizo, para compartilhar um pouquinho de como que eu chego nessa parte de configuração do meu Home Assistant. E, consequentemente, eu disponibilizar o código fonte aqui. E aí fica mais fácil vocês entenderem como é que foi feito essa parte ou aquela outra parte, e vocês conseguirem aí customizar também em relação ao desejo de vocês. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado e até logo.